Fala, meus BitGetters, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira de análise, mais uma análise semanal aqui no nosso canal, tá? Antes de começar, como sempre, eu já vou fazer aquele convite de praxe para você estar participando de todo o nosso ecossistema, porque as nossas análises, os nossos racionais, eles se conversam, e se você participar de tudo que a gente oferece, eu tenho certeza que você vai aprender bastante e você vai conseguir conectar tudo, tá? Então aqui embaixo que tem um link para entrar na nossa comunidade lá no Telegram. Nós temos lives lá toda segunda-feira, toda quinta-feira. Hoje, inclusive, tem live às 21 horas lá no canal do Telegram, tá? Com o nosso ninja Wallace. Ele vai analisar o mercado, vai passar algumas operações ali, tá? Tem campanha todo dia, tem competição de trade, tudo isso valendo dólares, tá? Então, cara, não perde tempo. Vem com a gente. Terça-feira tem live aqui no YouTube, né? Toda terça a gente tem live. Essa terça aqui a gente fez uma live sobre PO3, né? Power of Three, que é uma estratégia de trade. E já na próxima terça-feira a gente vai ter live sobre o estado atual do mercado, mas puxando para um contexto macroeconômico junto, análise gráfica. Bem bacana, vamos trazer um convidado bem legal, que o Jeff, ele já veio aqui e ele vai voltar novamente para fazer uma atualização. Então, cara, não tem por que você não estar com a gente. Te convido a fazer parte de todo esse ecossistema. E agora vamos pro gráfico e ver o que está acontecendo. E eu realmente espero que você tenha olhado a análise da semana passada, que você possa ter pego um dos movimentos que a gente estava analisando para a semana, tá? Então, vamos lá? Vamos entender o que está acontecendo aqui? Bora então! Ó, semana passada nós estávamos... Eu fiz na sexta na semana passada, né? Então era mais ou menos por aqui, ó. Era uma coisa mais ou menos por aqui. Sexta-feira, ó. Aqui é sexta e 7. Era por aqui, ó. Nessa região aqui, tá? E qual que era a nossa análise? Vamos fazer uma recapitulação. Hoje a gente vai ter que recapitular bastante coisa, tá? Porque aconteceu muita coisa durante a semana passada para cá. Basicamente, eu já esperava esse movimento, mas a gente vai precisar relembrar de algumas coisas que a gente já analisou alguns vídeos passados, porque o cenário é vivo, ele vai mudando, né? E nós, como operadores do mercado, precisamos adaptar a esse momento. Então vamos lá. Nós tínhamos aqui, ó, essa zona líquida, tá? Essa zona de liquidez. O preço ele veio, ele capturou aqui a liquidez, e essa liquidez ela é correspondente a esse movimento aqui, ó, que é uma onda corretiva de alta referente a essa onda impulsiva de baixa. Então ele faz uma onda impulsiva de baixa, ele faz uma onda corretiva de alta. Ok? Então, nós estávamos de olho nessa região aqui, porque aqui nós tínhamos já o preço retraindo acima dos 50% da estrutura. Essa linha verde é os 50% de toda essa estrutura de queda. Logo, nós tínhamos oportunidades para shortar o movimento. Então, contextualizando, essa alta aqui era uma alta que nós já tínhamos identificado fraqueza, e ela tinha uma probabilidade de vir capturar a liquidez desse topo aqui. Por que aqui tem liquidez, gente? Por causa desse movimento de pivô aqui, ó. Ele faz esse movimento de pivô, aqui gera liquidez, porque aqui é a cabeça do pivô, tá? Ou BOS, se você for um cara de Smart Money. Então, nós temos aqui agora essa captura de liquidez e o que nós estávamos esperando para a semana? E aqui começa, né, a gente poder brincar. Nós estávamos esperando que uma renovação de estrutura, que é o quê? Que é quando o preço ele quebra um fundo, né? E o fundo que a gente estava esperando que ele quebrasse era esse fundo aqui, que ele era o fundo válido dessa movimentação de alta. O último fundo válido de todo esse movimento que saiu daqui foi até aqui, ele estava aqui. Ele quebrou esse fundo e nós queríamos então fazer o quê? Nesta região aqui, ó. Nesta região aqui. Acho que eu tinha marcado até um pouco acima, na verdade, né?
Eu tinha marcado aqui, ó, se não me engano. Durante a semana eu acabei ajustando, mas não faz muita diferença aqui, tá? Porque, no final das contas, nós tivemos movimentos de captura de liquidez aqui, tá? Então nós estávamos esperando aqui o preço fazer essa retração, quebrar aqui esse fundo e voltar para retestar aqui uma possível zona de oferta que ele teria deixado. Que no caso, a gente não sabia disso na semana passada, mas teria sido essa zona aqui, ó. Então, lembram disso? Então a gente tinha duas oportunidades mapeadas para a semana. Primeiro era pegar o long aqui. Após ele quebra a estrutura, ele captura essa liquidez aqui, né? Ele capturou muito mais, ele veio até aqui embaixo. E aí depois a gente ia lá e levava essa operação até aqui em cima para pegar o short, porque essa aqui foi a zona de oferta que ele deixou na quebra da estrutura. Isso daqui possivelmente iria formar um ombro, cabeça e ombro, que tem alvo aqui embaixo. Cara, era isso nosso mapeamento de operações para a semana. Funcionou, que é uma beleza. Foi muito bom. Só que aconteceu uma coisa aqui no meio do caminho que não mudou. Eu esperava por isso, mas talvez não nessa velocidade. O que aconteceu os compradores estavam muito fracos, e os vendedores com muito mais controle, né? Os ursos com muito mais controle de mercado. E como é que eu consegui observar isso durante a semana? Primeiro, essa região aqui não segurou. Ele precisou vir pegar a liquidez mais abaixo antes de ter o primeiro impulso de alta. Lembra que a gente estava esperando que o preço quebrasse esse fundo e tivesse aqui uma reação compradora para dentro de uma estrutura normal, ele levar até a próxima zona de oferta, que seria aqui. E olha o que aconteceu. O preço ele passou demais, né, dessa região que nós tínhamos marcado aqui, que é a região de topo anterior aqui, né, que também tem a ver com a cabeça do pivô, né, ó. O preço ele passou demais, já demonstrando que uma pressão vendedora, ok? Ponto 1. E ponto 2, na hora que ele devolveu, que ele começou a entrar aqui a força compradora, ela foi fraca. Ela não conseguiu chegar lá perto da zona de oferta, ela parou aqui na média de 50 do 4 horas, eu estou no 4 horas agora. E o fato dela ter parado na média de 50 do 4 horas, ela traz uma outra informação. Olha a leitura gráfica que a gente está fazendo aqui, ele traz uma outra informação, que é o quê? Como a queda aconteceu muito rápido, a média se deslocou muito rápido. E a média, ela é uma resistência ou um suporte. Então, como o preço caiu de forma muito rápido, a média inclinou para baixo e ela começou a acompanhar o preço com uma velocidade muito grande. Logo, você já tinha aqui uma zona de resistência forte antes de ele chegar na zona de oferta. Em um caminho em que as forças estivessem pelo menos equilibradas, né? Oferta e demanda equilibrada, nós teríamos algo parecido com isso. O preço caindo devagar, segurando por aqui, enquanto isso a média está assim, ó. Aí o preço vai subindo, aí a média vai subindo também. E aí quando o preço chega na média, ele está na zona de oferta. E aí a gente tinha o melhor dos mundos aqui, que era o que a gente queria. Enfim, a leitura foi boa, mas a volatilidade do mercado essa semana estava muito extrema. Não estava um cenário fácil de operar. Todos os grupos e traders que eu conheço, profissionais, estavam com dificuldade de operar esse cenário. Muitos não operaram, alguns foram estopados. Eu estopei nessa posição de long aqui, tá? Por quê? Porque o cenário estava muito volátil. Porque realmente tem um pânico no ar, né? As pessoas estão com medo, tá? E isso agora que a gente mapeou todo esse cenário aqui, a gente pode falar o que esse pânico, né? O que essa predominância da demanda, da oferta, desculpa, quer dizer pra gente no cenário macro, num contexto maior. Se você voltar uns 3 vídeos, você vai pegar toda a série em que eu falava, que era uma série mesmo, né? Foram mais de um vídeo,
sobre a correção local e a correção macro. A correção local é aquela que o preço busca a média de 50 do tempo gráfico diário, tá? Ó, que é essa linha azul. Então, as correções locais ela acontece quando o preço ele vem buscar essa média. E o que a gente chama de correção macro é quando o preço ele vai buscar a média de 50 do tempo gráfico semanal. Então a gente fez uma série de vídeos falando sobre esses contextos aqui, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Então se você quer entender esse contexto bem detalhado, maratona esses vídeos. Tem lá no Insta e tem aqui também no YouTube, tá? Para você entender bem certinho essa questão de correção macro e correção local. Uma das características da correção... Deixa eu até trocar o gráfico aqui porque eu tenho coisas já marcadas em outros gráficos aqui, ó. Uma das características principais de uma correção local virar uma correção macro é a perca de momentum. O que é o momentum dentro do mercado, Thiago? O momentum dentro do mercado é quando você faz a correção local, mas você não consegue manter a estrutura de alta. E como é que você percebe que essa estrutura de alta, que esse momento comprador está sendo perdido? Quando o preço começa a passar muito tempo abaixo dos 50 do RSI, como ele ficou aqui durante bastante tempo, como ele ficou aqui, e ele evoluiu para uma correção macro, quando o preço ele perde a média de 50 do tempo gráfico diário e fica muito tempo abaixo dela. Então, essa perca de momento, nós já tínhamos identificado ela há bastante tempo, que a gasolina dos compradores estavam acabando. Porque o preço ele fez o ciclo da correção local, que eu não vou explicar aí o ciclo aqui para vocês, olhem os vídeos e vocês vão entender muito bem toda essa dinâmica de correção local, que foi bem lucrativa, por sinal que eu consigo pegar várias operações. E quando ele precisava passar no teste da correção local, que era aqui, por exemplo, ó, ele fez 2 toques aqui no RSI 40, ganhou o RSI 50 e ficou muito tempo trabalhando acima do RSI 50. Aqui ele fez 2 toques no RSI 40. Quando ele precisava ganhar o RSI 50, ele não conseguiu. Ó. Ele ficou trabalhando abaixo, perca de momento, junto com a perca da média. Beleza. A estamina estava fraca. Os compradores já estavam demonstrando exaustão. Junto com toda a euforia, com todo o barulho de corte de juros, acendeu várias luzes vermelhas, pelo menos para mim. Ok? E agora, essa perca de momento, ela está se confirmando. Né? Ela está se confirmando, não, ela só está agora batendo o prego do caixão mesmo. Porque existia uma esperança de que quando o preço voltou para cima da média de 50 e quando ele voltou para cima do RSI 50, nós tínhamos a esperança de que a força compradora ia entrar. Mas esse movimento aqui estava muito fraco. Esse movimento de alta estava muito fraco. A gente tinha identificado a fraqueza nesse movimento. Olha como ele sobe desinteressado. Você consegue olhar pelo tamanho dos candles. Ele demora muito tempo para subir. E olha quando ele cai. Como ele cai com muita força, com muita velocidade. Análise de preço e volume. Então, agora, a maior probabilidade... Agora eu vou voltar lá para o outro gráfico. A maior probabilidade é de que nós... de fato, iremos evoluir para uma correção macro, para uma correção aí um pouco maior do que o preço está entregando, tá? E isso provavelmente acontece com o Bitcoin indo lá na média de 50 do tempo gráfico diário, com o tempo do tempo gráfico semanal, com o tempo gráfico diário batendo abaixo dos níveis de sobrevenda. A gente vai falando isso aí durante a semana, né? Isso não acontece da noite para o dia, mas aqui está como sendo a maior probabilidade desse movimento de pivô aqui acontecer. Ó. Vou botar aqui no diário para vocês verem de forma mais clara, para esse movimento de pivô aqui ocorrer. Ó.
tá? E aí 100% da projeção desse movimento de baixa vai dar aqui na casa dos 90 e blá blá blá, quer ver, ó? Aqui, ó, na casa dos 100 mil. 100% dessa projeção, tá? Mas beleza, vamos falar para as próximas semanas, a gente não precisa ficar pensando muito lá na frente, tá? O BTC, gente, ele precisa se segurar, deixa eu ver se no meu outro gráfico tá melhor, não. O BTC, ele precisa se segurar nessa região que ele tá agora, tá? Essa região que ele tá agora aqui é uma região importante para o preço se manter acima, tá? Ó. Toda essa região aqui, na verdade, ó, é uma região importante para o preço se manter acima. E aqui a gente já começa a pensar em oportunidades, tá? A gente já começa a pensar em oportunidades. Aqui abaixo tem liquidez, tá? Aqui abaixo tem liquidez, então a gente já tem bastante divergência aqui no RSI do tempo gráfico de 4 horas, né? O preço vindo numa cascata de queda, fundos cada vez mais baixos, e aqui o RSI já nivelando fundos. Isso aqui tem cara de descarrego, que é aquela última a última porrada que o mercado dá antes de um movimento. Não sabemos se vai, mas tem características. Só que o que vai dizer, cara, é se o preço ele vai conseguir aqui alguma reação, tá? Qual que seria a melhor reação aqui? A força compradora entrar, jogar o preço aqui para cima de novo, tá? Isso aqui falando uma visão mais de curto prazo. Se conseguir romper aqui esse topinho aqui melhor, aí voltar para um teste com stop aqui abaixo, tá bom? Essa aqui seria a melhor situação agora para os touros, e não para retomar a alta, tá? Para uma oportunidade de trade que tem como finalidade daí corrigir todo esse movimento aqui, ó. Tá bom? Corrigir todo esse movimento. Quem sabe daí, de fato, ele fazer uma correção mais convincente agora, indo até os níveis acima de 50% dessa pernada aqui, tá? Indo acima de 113 aqui, ó. Onde está a média aqui do 4 horas, para a gente ter aqui, se esse aqui for o fundo, né? A gente teria aqui essa região aqui já para começar a distribuir as nossas posições que acumularmos aqui, tá? Então algo parecido com isso, ó. Para corrigir todo esse movimento de baixa aqui, para daí o preço continuar o seu caminho, que eu acho que hoje é a maior probabilidade, tá? Devido a todo esse conjunto aqui que eu apresentei para vocês, né? Essas questões de fraqueza, tá? Se o preço não se segurar aqui, a nossa próxima zona é aqui, né? Na casa dos 107. Só que aqui tem muita liquidez abaixo dos 107, né? Todo mundo que comprou esse movimento aqui, ó, tá com o stop loss aqui abaixo, porque tinha muita gente apostando em um novo ATH. Então agora tem muita gente que tá aqui já com seus stops aqui rezando pro preço voltar, às vezes que tá com o stop até no 0 a 0 já. Então sim, aqui tem muita liquidez, logo essa zona aqui, ó, é uma zona de demanda e uma zona de liquidez macro. Então provavelmente se o preço vir revisitar o 107, ele tem uma probabilidade bem grande de perder essa região aqui, ó. Caso ele não segure aqui agora, a maior probabilidade é que ele caia em queda livre mesmo, porque a gente não tem nada para segurar o preço aqui. Só no 107, só que daí no 107 entra a questão da liquidez, né? Muita liquidez aqui, aí o preço provavelmente ele perde aqui momentaneamente, tem uma recuperação, entrada, stop abaixo, e aí para tentar surfar mais um movimento de alta, tá? Então basicamente é isso que está acontecendo aqui com o mercado cripto, tá? É isso que está acontecendo com o mercado cripto nesse momento. A gente está tendo a concretização dessa questão da correção macro e da correção local, né? Uma tese que eu estava elaborando esse tempo atrás sobre terem utilizado o Ethereum como liquidez de saída, me parece que ela está cada vez mais concreta, tá? A gente pode ter esse repique aqui a partir de agora ou até aqui a partir de baixo. Acho que a maior probabilidade é que a gente tenha um repique. Então essa zona aqui ela vai dar boas oportunidades de trade pra gente, tá? Vou ficar bem de olho aqui nessa região toda aqui, ó. Vou ficar bem de olho nessa região toda. Ela tem grandes probabilidades de dar uma boa oportunidade de trade pra gente. Até porque, ó, o DXY, que tem uma correlação negativa com o Bitcoin, ele acabou de fazer uma coisa muito legal. Tipo, legal pra quem tá querendo uma queda, né? Tipo, eu tô querendo uma queda, eu tô 100% fora do mercado.
né? Eu distribuí tudo que eu tinha e eu tô muito querendo uma queda para eu poder realocar posições de position trade novamente. Então, mas para quem quer isso como eu quero, né? O que está acontecendo aqui, ó? O DXY, que tem uma correlação inversa com o BTC, uma correlação negativa, quer dizer, se o BTC sobe, se o DXY sobe, o BTC cai. Note que o mercado cripto tá caindo hoje e ó, o DXY tá subindo. Olha que interessante. Ele veio retestar aqui esse fundo. E é isso aqui basicamente que eu acho que vai acontecer com o BTC, tá? Ele vai retestar o fundo lá do 107, ele vai ter uma recuperação e ele vai iniciar um novo movimento de alta. Só que no DXY tá acontecendo uma coisa muito legal, que é o quê? Que é essa recuperação sendo feita com um rompimento dessa linha de tendência de baixa que estava segurando o preço desde aqui, ó, de julho de 2025, ó, ela estava segurando o preço, então ele capturou a liquidez e rompeu. Cara, isso é poderoso, tá? Você capturar a liquidez e você romper uma linha de tendência é poderoso. Só que provavelmente o DXY vai fazer aqui um reteste dessa região, tá? Ele vai fazer um reteste aqui dessa região. Já estou até com as minhas marcações aqui. Porque quando ele vir retestar essa região aqui, provavelmente ele vai continuar o seu movimento, né? Indo até os 100, que já é um valor que está bem justo aqui para o DXY, pelo tempo que ele não chega em 100. Então quando ele vir para o reteste aqui, é bom a gente se desfazer de cripto, né? Das posições de swing trade que a gente pegar aqui. Então essa queda aqui do DXY provavelmente vai fazer o mercado dar uma respirada e depois ele vai encontrar um suporte, ele vai continuar subindo e a gente daí consegue fazer essa correlação, tá? Então, basicamente é isso que eu tô olhando. Basicamente é isso que eu quero ver pro mercado, tá? Os movimentos do Bitcoin, eles estão de certa forma muito fáceis de mapear ultimamente, tá? Então eu realmente espero que você aí consiga tomar boas decisões aqui baseado nessas análises, nessa ajuda que a gente faz aqui, tá bom, galera? Então é isso aí, tamo junto, se vemos na próxima semana e eu te vejo também lá na comunidade, junto com a gente, beleza? Até mais, galera, fui!